Eita glória, graça e paz, queridos. Deus em Cristo te abençoe. Como foi o seu final de semana? Hein? Conta pra mim aí como foi o seu final de semana. Você que vai chegar aí nessa live, seja muito bem-vindo. Seja tocado pelo Espírito de Deus e que o Senhor possa falar ao teu coração através dessa live. Que a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, ela faça um efeito na nossa vida. Não efeitos colaterais, não, mas um efeito que traz cura, que traz libertação, traz mudança de sorte e que te faz avançar no Senhor. Eu creio que Deus, Ele é poderoso. Eu creio que Deus, Ele é tremendo. Eu creio que Deus, Ele faz. Eu creio que Deus, Ele age. Eu creio que Deus, Ele opera. E eu creio que Deus, Ele vai fazer algo através dessa live em muitas vidas que entrarão aqui. Eu creio que o Senhor, Ele tem poder para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. E a sua palavra diz que agindo Ele, ninguém pode impedir. Deus te abençoe dos altos céus. Que o Senhor te alcance aonde quer que você esteja nessa tarde. Aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Que Deus, Ele te alcance. E que esta palavra possa chegar na sua vida como refrigério, como bálsamo. E que você consiga ser alimentado da parte de Deus sobre a tua vida. E que você consiga conquistar, avançar e não desistir. A gente até brinca que o não nós já temos. Nós precisamos correr atrás do sim. A gente precisa avançar no Senhor. A gente precisa se dispor e atender a voz de Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Nós confiamos no Senhor. E a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. Então que Deus venha falar aos nossos corações, que Deus seja glorificado em nome de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Então que o Senhor possa tocar na tua vida, que o Senhor possa te fortalecer. Meu Deus, tem que usar o óculos, senão vai estar forte aqui. Eita glória, agora ficou tops. Amigos, vamos deixar de lado as brincadeiras e vamos falar daquilo que interessa. A semana está começando, sim ou não? Quantos sonhos e projetos nós já apresentamos a Deus? Quantas coisas começamos a fazer? Quantas coisas estamos no meio? E quantas coisas já concluímos? Eu sei que nós começamos um ano cheios de expectativas. Nós começamos o ano num gás, numa vontade de vencer, numa vontade de avançar. Mas muitas vezes a gente começa hoje, dia 23 de janeiro de 2023. Passaram-se 23 dias. Aí a minha pergunta é, será que você está com o mesmo ânimo de quando começou o ano? Porque na verdade, quando está se aproximando dezembro, o finalzinho do ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva da nossa vida, a gente começa a enxergar determinadas situações e a gente fala, olha, esse ano eu deixei de fazer isso, esse ano eu deixei de fazer aquilo, mas esse ano que está chegando, eu vou fazer melhor. Quantas vezes nós já falamos isso? Diga aí. Quantas vezes nós já falamos isso? Esse ano vai ser diferente. Esse ano a coisa vai mudar. Hein? Quantas vezes? Quantas vezes você disse para você mesmo, a partir deste ano eu vou ser diferente. Eu vou selecionar melhor as pessoas que vão andar comigo. Eu vou ser mais seletivo nas coisas que eu vou fazer. Quantos aqui? Quantos fizeram pedidos na virada do ano?
Quantos apresentaram, sabe, seus projetos, como nós estamos vivendo, alguns ministérios ainda estão vivendo, projetando 2023, crendo, apresentando o ano diante do Senhor e pedindo para que Deus Ele nos dê um ano de vitória, um ano de bênção. Quantos aqui, querido? Eu também já fiz o meu projeto. Eu também já apresentei a Deus os meus projetos. Só que a pergunta é, eu vou ser fiel? Eu vou continuar? Eu vou crer independente do que aconteça? Eu vou avançar em Deus? Eu vou continuar firme no meu propósito? Tem pessoas que falaram, olha, eu vou cuidar da minha saúde física. Vou matricular numa academia, vou fazer caminhada, vou evitar determinado tipo de alimentação. Quantos fazem isso? Só que na verdade o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Infelizmente a tendência é voltar a praticar as mesmas coisas. Mas você não disse no início do ano que seria diferente? Estou falando uma coisa que hoje é 23. Ainda não terminamos o primeiro ano do mês, o primeiro mês do ano. Mas em muitas pessoas já esqueceram do que falaram para Deus. Mas deixa eu te dar uma notícia, Deus não esqueceu não. Deus não esqueceu do que você falou com Ele. E Ele me trouxe aqui nessa live para te lembrar. Ele está esperando uma ação sua. Sabe por quê? Porque Deus não age. Grava isso no teu coração. Deus, Ele não age. Deus, Ele reage. À medida que você se levanta nele, à medida que você se dispõe para Ele, Ele reage. Então, se você continuar com seus braços cruzados, se você continuar da mesma forma do ano passado, as coisas não acontecem. As coisas não andam. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, nesse início de noite, nesse cair da tarde, para dizer, ei, lembra daquilo que você falou para o Senhor que faria? Lembra dos seus pedidos do início do ano? De repente você ainda está em uma campanha, lembra do que você tem colocado diante de Deus? É importante você ser lembrado disso. Porque na verdade, querido, a gente deixa as coisas passarem e não nos levantamos com o propósito do início. Como nós falamos coisas para Deus, como nós nos comprometemos com Deus, falando, ei, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer tudo diferente do que eu já fiz. Eu vou ver a minha história mudar. Eu vou lutar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou ler mais a palavra. Quem não disse isso esse ano? Quem não falou que iria se consagrar mais para Deus? Quem não falou que queria ver a mudança dentro da sua casa? Quem não disse que queria ver um milagre acontecer na sua família? A gente esquece, querido. A gente esquece muito fácil. Mas Deus não esquece daquilo que você falou com Ele. Deus, Ele não esquece que quando você está sozinha na sua casa, você muitas vezes passando muitas situações adversas, você clama pelo socorro, você busca, você ora, mas você esquece muito rápido. Paz do Senhor, irmã Luciana, Deus abençoe. Nós estamos falando aquilo de um culto de virada que a gente faz, dos projetos que a gente faz. Disse até mesmo que algumas igrejas ainda estão projetando 2023. E eu lembro que muitas vezes, Lu, a gente escreve várias coisas no papel e a gente fala, olha, eu vou mudar essa situação. Principalmente, a gente faz muitos projetos para cuidar do nosso corpo. A gente fala que vai entrar numa academia, vai acordar mais cedo, vai fazer caminhada naquela empolgação. O primeiro dia até vai, no segundo, terceiro. Nós estamos falando que hoje é dia 23 de janeiro. E quantas coisas que nós falamos lá no culto da virada e já deixamos de fazer. Quantas coisas nós votamos a Deus e não cumprimos.
Mas Deus me traz à memória e me faz lembrar aos irmãos que ele não é homem para que minta, nem tampouco ele é filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele te disse vai acontecer. Mas aquilo que você falou para ele, você precisa fazer a sua parte. Porque eu entendo que Deus ele não age, Deus ele reage. É a atitude do homem que vai provocar uma reação no céu. E o céu vai trabalhar em nosso favor. E uma coisa que me chama a atenção, querido, nós vamos olhar para o exemplo de Ana. Ana, ela reagiu diante da situação dela. E Deus abriu a madre de Ana. E Ana gerou Samuel. Deus reagiu diante da atitude de Jó. Jó havia perdido tudo, mas a atitude de Jó, de orar pelos seus amigos, fez com que Deus mudasse a situação. Por quê? Porque os amigos de Jó até ficaram no início com ele. No início ficaram ali calados, em silêncio, observando, se conduendo, se conduzindo, se colocando na condição de amigo. Mas chegou um determinado momento que os próprios amigos, vendo o sofrimento, dizem: ei, rapaz, confessa logo o seu erro. Ei, rapaz, fala onde você errou, só estamos entre amigos, conta pra mim. Ai, como é doído, querido, você ter pessoas que dizem ser seus amigos, mas ficam caçando jeitinho para te destruir. Fica caçando o erro na sua vida para poder acabar com o seu ministério. Isso é doído. Veja que os amigos que se diziam amigos passaram agora a questionar Jó, porque não era possível. Jó havia pecado, Jó havia errado para Deus fazer aquilo. Só que eles não sabiam que Jó era conhecido no céu e que o céu estava trabalhando em favor de Jó. E Deus sabia tanto da fidelidade de Jó que quando o inimigo subiu, o próprio Deus disse para ele: da onde viestes? E ele disse de rodear a terra e andar sobre ela. E Deus olha para Satanás e disse: ei, você viu o meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal. Olha, Deus dando testemunho de um homem, Deus dando testemunho de um servo dele. Olha que coisa forte. Oi, Adriana, paz do Senhor, Deus abençoe. Abraço no irmão Elcio aí, saudade de vocês. Lu, dá um abraço no Ronaldão aí, hein? Em breve nós estaremos juntos aí glorificando o nome do Senhor. Estamos na expectativa aqui de vocês acertarem a data para nós nos organizarmos aqui e irmos até vocês aí para mais um ano de vitória. Aquele compromisso está de pé. Vamos celebrar ao Senhor junto com vocês. Então escute isso, voltando para cá, eu estou te falando de coisas que a gente vota, de coisas que a gente fala e muitas vezes a gente não honra aquilo que nós falamos. Irmã Camila, paz do Senhor, Deus abençoe. E muitas vezes nós deixamos situações e esquecemos daquilo que nós falamos para Deus. Mas Deus, ele não se esquece daquilo que nós falamos para ele. E quando nós criamos essa expectativa no nosso coração de uma mudança radical, de uma coisa sobrenatural sobre a nossa vida, Deus está dizendo: vai que eu sou contigo, age que eu reajo. É isso, quando você age, Deus reage. Quando você toma a decisão, Deus ele escreve na sua decisão dizendo: tá selado. É muito forte isso. Mas eu tenho uma notícia e eu quero deixar para você uma coisa que nós precisamos aprender na nossa vida. Tem 2 Cs, se nós botarmos em prática, 3 Cs, melhor dizendo. Se nós botarmos em prática na nossa vida, nós vamos ver as coisas acontecendo. Ô, irmão Alessandro, graça e paz, Deus abençoe, queridão. Abraço na família, que bom, o povo de Araçatuba, tudo aí, ó, maravilha. São 3 Cs que nós precisamos botar em prática.
que você vai ver que tudo que você intenta fazer, se você chamar para a realidade desses 3 Cs, a letra C, você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Primeira coisa, querido, sonhamos muito e agimos pouco. Então, o primeiro C que eu quero falar com vocês, como eu estava falando de Jó, Deus só mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E como eu disse, diga-se lá que amigos, né? No início estava, mas depois já não aguentou mais, começou a apontar. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que dizem que estão contigo, mas estão procurando uma ocasião para te destruir? Existem muitos, queridos. Então, queridos, volte para cá e preste atenção. O primeiro ser que eu quero falar para você, ele está no início da palavra começar, ou começo. O primeiro ser que nós precisamos ter na nossa vida em relação a tudo é começar. A gente até brinca que o não nós já temos. Então eu preciso correr atrás do sim. O não eu já tenho, eu preciso correr atrás do sim. Então eu preciso começar. Irmã Lucimeire, Deus abençoe, paz do Senhor. Eu preciso começar, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ter uma atitude. Ficar de braços cruzados diante dessa situação não dá. Eu preciso começar. Então entenda isso. O primeiro ser que você precisa botar em prática, quando você olha para o cenário que você está vivendo, você precisa de um começo. Você precisa dizer, por onde eu vou começar? O que eu preciso fazer? Então, o primeiro ser que eu trago para você é da palavra começo. Eu preciso começar. Eu não posso ficar de braços cruzados. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso, sabe, projetar. Eu preciso apresentar, mas eu preciso ter uma ação. Simplesmente não basta escrever no papel, Deus faz isso, Deus faz aquilo, se você não agir, porque Deus ele vai reagir na sua ação. Então comece, avance, não pare, não desista, independente, querido, comece. Para hoje, olha para a sua situação, o que está parado na tua vida, o que está precisando de um início na tua vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o alfa, Ele é o começo. Então eu preciso olhar para Ele, ver o bom exemplo e começar. Eu quero a libertação da minha família. O que é que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu quero prosperar. O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu preciso começar. Se eu quero um curso, quero me especializar, eu preciso começar a fazer o curso. Eu volto a falar que muitas vezes nós não entendemos, mas eu entendo que a vida espiritual é como uma criança. No início, indefesa, guardada e acolhida pelo braço da mãe, recebe o leite materno e de 0 até 8 meses, 6 meses, o leite materno é o suficiente para alimentar aquela criança. Sim ou não? A gente fica pensando que a criança vai passar sede. A gente fica pensando que a criança vai passar fome. Mas o leite materno é essencial. Tem todas as propriedades para alimentar aquela criança. Eu sei que muitas vezes alguns pais mudam e começam a colocar, ou seja, alimentação antes da época. Sim ou não? Ah, vou dar um chazinho aqui porque está com cólica. Ah, vou dar uma mamadeira porque eu já não aguento mais essa criança mamando. Só que não é igual o leite materno. Não é igual o leite materno. Você está entendendo o que nós estamos falando? Eu quero ver se alguém está entendendo. Você pode escrever, pastor, eu estou entendendo. Se tiver alguém comigo aqui na live e puder escrever, eu vou louvar a Deus pela sua vida. Essa criança, ela só precisa do leite materno durante 6 meses. É o suficiente. Ela não precisa de água.
ela precisa apenas do leite materno. E quando ela é alimentada na fonte, oh, coisa forte. Quando o alimento vem da fonte, querido, ele é o suficiente. O que Deus está falando conosco nessa noite? O que Deus está falando com você nessa noite? Comece hoje. Comece hoje. Comece hoje. Olha o que precisa de um começo. Pastor, eu tenho sonho disso, eu tenho sonho daquilo. Mas se ficar só no sonho, não vai passar de sonho. Eu pergunto, o que você vai fazer para começar? Para que esse sonho se torne uma realidade. Mas obrigado, irmãos que responderam aí. Deus abençoe, Alessandro, irmã Lucimere. Deus abençoe. O que você vai fazer? Eu preciso começar, querido. Quando eu olho para a situação do lar, quando eu olho para a enfermidade vindo contra as vidas, quando eu olho para os lares sendo destruídos, e eu olho para pessoas que não têm atitude de começar, como que eu fico? Porque na verdade, querido, é muito fácil eu tentar transferir os meus erros ou colocar a culpa em alguém. Isso é fácil. Você não assume o seu papel e você transfere a culpa para alguém. Mas observe uma coisa nessa noite. Observe uma coisa neste momento. Deus está dizendo, se você quer viver coisas sobrenaturais, comece a partir de hoje. Comece a partir de hoje a deixar Deus agir na tua vida. Primeira coisa, comece. Comece. Você projetou. Você sabe aonde você quer chegar. Como se diz lá fora, você sabe aonde o calo aperta. Então começa hoje. Decide hoje um recomeço na sua vida. Pastor, o senhor fala muito de começo. Lembra que eu disse da criança? E depois, querido, de passar dos 6 ou 8 meses, essa criança, ela precisa de uma comida mais sólida. Aonde é dado a ela, ou é introduzido, uma alimentação mais sólida. Agora essa criança já começa a comer uma papinha. Essa criança já começa a tomar mamadeira. Essa criança começa a comer frutos. Você está entendendo? Então eu olho para a nossa vida e penso que é dessa forma. Eu preciso começar. Eu preciso me alimentar. Mas preste atenção. Começar não é o suficiente. Começar não é o suficiente, não é o bastante. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Agora olha quantos projetos começamos e não continuamos. Quantas coisas na nossa vida nós começamos e não damos sequência. Quer um exemplo? Academia. Existem pessoas que fazem inclusive o pacote anual, semestral. Ah, vou pagar tudo de uma vez porque esse ano vai ser o ano que a minha saúde está em primeiro lugar. Passa um mês, 2 meses. Aparecem situações que não dá para ela ir naquele dia. Não dá para ela ir no segundo dia. Ela fala, vou abrir mão. Mas olha para cá, você fez um investimento, sim ou não? Então você precisa continuar. Você precisa continuar. Comece e continue. Comece e continue. Não deixe que as pessoas olhem para você e digam até que você começou, mas você não deu sequência. A gente precisa continuar. A gente precisa olhar para aquilo que nós sonhamos, apresentamos a Deus, nós precisamos continuar. É vergonhoso passar os anos e você olhar para trás e falar, se eu tivesse tomado essa atitude, quem sabe eu não estaria desse jeito.
Quem sabe eu estaria melhor do que eu estou hoje. Quantas coisas Deus já falou no teu coração. Quantas palavras proféticas já foram liberadas sobre a sua vida. Para aí e pensa, querido. E o que é que você está fazendo a respeito dessas promessas? O que você está recebendo dessas promessas? Cruzar os braços não resolve. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Então, o segundo ser é continuar. Eu começo, eu continuo. Eu não vou delongar muito, querido. Você sabe o que é continuar. Se a criança, ela não aprender a caminhar, vou te dar um exemplo muito claro. Toda criança que nasce, as pessoas dizem, ah, como é linda. Oh, bebezinho mais lindo. Dizem até que parece com o pai e com a mãe. Mas a criança pequena muitas vezes não tem aparência de pai ou de mãe, porque ela está num processo quando é novinha. Alguns vêm as cópias. Nós temos aqui a Betina, que é a cara do pai, mas os olhos da mãe. Então observe, pastor Getúlio ou pastora Deise, Deus abençoe vocês. Que bênção ter o Senhor com a gente aí. Kelly, Deus abençoe. Então, queridos, olha só. A criança, se ela permanecer como um bebê, vai chegar um tempo que você vai olhar para ela e vai falar da seguinte forma. Pastor Getúlio, graça e paz. Vai chegar um momento que você vai olhar para aquela criança que durante 5, 6 meses, 9 meses você achava linda. Mas passaram-se 3 anos e ela permanece do mesmo jeito. Você vai continuar achando ela linda ou você vai achar que aconteceu alguma coisa, que essa criança não é saudável? Por isso que eu preciso, nessa noite, ministrar sobre a sua vida. Comece e continue. Comece e continue. Começa e continue. Porque se você não continuar, vai ficar feio. Vai ficar feio. A criança que não desenvolve, a criança que não cresce, que permanece criança, vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para ela e vão falar, essa criança tem algum problema. A beleza que achavam nela com 4, 5 meses, 9 meses, até 1 ano, quando passar 2, 3 anos e ela permanecer do mesmo jeito, não desenvolve, continuar uma pequena criança que não aprende a andar, que não fala, daqui a pouco essa criança se torna feia. Sim ou não? Então entenda isso, escute isso. Você precisa continuar. Vai vir luta, vão vir dificuldades, vão ter barreiras, vão ter adversidade, vai. Mas continue. Lute pelos teus sonhos. Acredite que Deus está fazendo. Acredite que Deus pode realizar. E para nós encurtarmos a live agora, eu quero falar do terceiro C. Os nossos irmãos da cruzada já ouviram falar sobre isso. O terceiro C, querido, é concluir. Concluir. Existem relacionamentos que são levados ou empurrados pela barriga. A pessoa não decide. A pessoa começa muito bem, mas não nutre, não alimenta, não cuida. Mas tudo aquilo que você começar, continuar, você precisa concluir. Lembra que eu disse no início que Deus é o alfa, mas também Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Deus não nos deixou desamparados. Deus não nos deixou sem exemplo. Então tudo aquilo que você começar, continue e conclua. Vai até o fim. Porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Eu volto a dizer, Deus ele não age, ele reage. E você sabe o que Deus está falando contigo.
Para e pensa quantos projetos, quantos sonhos você deixou para trás. Quantas coisas mal resolvidas você deixou para trás. Inclusive quando lembra, quando determinadas situações vêm, você se entristece, ou você fica com raiva, alguma coisa acontece, você não sente paz, porque ainda não foi resolvido. Você precisa concluir. E eu vou te dizer, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. O próprio Senhor Jesus, ele foi fiel, e fiel até a morte, e a morte de cruz. Ele poderia, quando foi afrontado, quando foi desafiado, quando começaram a dizer, ei, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te e a nós. Meu amigo, o ser humano não aguenta provocações. O ser humano não aguenta desafio. Ei, principalmente quando fala que você não pode, aí você quer mostrar que pode. Sim ou não? Mas tem coisa que você não precisa mostrar para os outros. O céu sabe quem é você. Os céus te conhecem. Mas para nós encerrarmos, eu quero, nesse terceiro ser, dizendo, continue. Conclua. Vai até o fim. Porque Deus, ele vai te dar vitória. Deus, ele vai te sustentar. E Deus está dizendo para pessoas nessa noite, as minhas palavras ao teu respeito ainda estão de pé. Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ele está fazendo, que ele vai não, ele já está fazendo. Toma posse dessa palavra. Acredite. Deus, ele está fazendo algo em teu favor. Por esses dias você diz, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta, Deus. E o Senhor está dizendo, eu sou a resposta. Porque eu estou dizendo, foi eu que coloquei no teu coração esse sonho. E eu não te dei um sonho que eu não possa realizar. Você está entendendo o que Deus está falando? Existem familiares seus sendo alcançados. Porque você tem orado por eles. Existem salvação chegando dentro da tua casa. Eu vou dizer, aquele que te dá trabalho vai te dar orgulho. Aquele familiar teu que tem tirado a tua paz, que tem te perturbado, vai te dar orgulho. Porque Deus está agindo na vida dele. E porque você não desistiu. Porque você vai continuar. E porque você vai concluir. Deus, ele vai te honrar. Então nessa noite, tome posse desta palavra. Não deixe nada e ninguém impedir aquilo que Deus começou na sua vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para ir contigo até o final e fazer você desfrutar das bênçãos que ele te prometeu. Então não desista. Se levante hoje em Deus e fale que você vai viver, que Deus está realizando, que você não vai desistir, que você vai continuar, que você vai avançar em Deus e que você vai desfrutar as promessas do Senhor. Eu creio assim, querido. Então eu preciso começar, eu preciso continuar e eu preciso concluir. Então eu concluo esta mensagem desta noite, dizendo que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel. Ele não tirou da onde você estava. Ele não tirou dessa situação que você estava vivendo, para que você fosse escória, para que as pessoas zombassem de você, não. Ele já preparou algo novo, para que o nome dele seja glorificado. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. O nome do Senhor será glorificado na tua casa, na tua família, no teu chamado, no teu ministério.
Deus ele vai te honrar. Então, queridos, tenha uma noite abençoada. Creia que o Deus ele te chamou, e aquele que te chamou é fiel para ir contigo até o fim e te dar a vitória. Cristo te abençoe dos altos céus, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, e aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus ele abençoe o ambiente e o lugar. Porque você começou, você está continuando, e Deus ele vai te ajudar a concluir esta boa obra. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, fique na paz do Senhor, descanse em Deus, porque Ele está te dando as ferramentas e as estratégias para você conseguir vencer. E eu quero profetizar na tua vida. Você já nasceu um vencedor e uma vencedora. Deus já fez coisas grandes na sua vida e você pode testemunhar disso. Então que Deus te abençoe. Quero agradecer aí pela sua companhia, por você ter ficado comigo, seja por 1 minuto ou por mais. Que Deus te abençoe. Fique na paz, uma boa noite. Deixa eu orar. Pai, eu apresento ao Senhor cada vida que aqui se encontra. E assim, Deus, como o Senhor nos usou nessa noite sobre os 3C, começar, continuar e concluir. Ajuda os teus servos, Pai. Eu não sei qual é a etapa, se é um começo, se ele precisa continuar ou se ele precisa concluir. Mas que o Senhor esteja nessas 3 fases e que eles consigam testemunhar do milagre do Senhor. Eu oro, eu declaro, Pai, que essa noite será uma noite abençoada, que o Senhor está realizando coisas grandes e que vamos alcançar os nossos milagres em Ti, Deus. Eu peço em favor das famílias, dos lares, dos filhos, dos pais, da mãe. Meu Deus, eu peço o Teu milagre sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique na paz, boa noite. Querendo Deus, retornaremos em breve, em nome de Jesus.